Um homem chamado Bieck instalou uma câmera de segurança do lado de fora de sua casa. Era apenas uma instalação comum, feita para ficar de olho em tudo ao redor. Mas quando ele foi revisar as gravações, mais tarde, percebeu algo que não conseguiu explicar. Uma figura estranha aparece lentamente, caminhando pelo quintal. Se você olhar com atenção, parece ser uma mulher. Ela não está correndo, nem agindo de forma estranha. Ela caminha devagar, calmamente, como se soubesse exatamente para onde está indo. E é justamente isso que torna tudo ainda mais assustador. Ela permanece ali por quase um minuto inteiro, antes do vídeo terminar de repente. Agora algumas pessoas dizem que pode ser apenas uma pessoa comum, e que a câmera fez ela parecer fantasmagórica, por causa da pouca luz. Isso pode acontecer às vezes, sombras e até as roupas podem parecer estranhas na visão noturna. Mas outras pessoas acreditam que ela não era uma pessoa real de forma alguma, a pele dela parece pálida demais, seus movimentos suaves demais. E existe algo estranho na maneira como ela caminha. Como se ela não estivesse perdida ou confusa, mas focada. Como se estivesse procurando alguma coisa. Ou alguém. Quem era ela? Um espírito? Uma alma perdida? Ou apenas alguém andando tarde da noite? Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa. Se você visse aquela figura no seu quintal, às 2 da manhã, provavelmente nunca mais dormiria do mesmo jeito. A próxima história vem de uma jovem que postou um vídeo no TikTok e rapidamente chamou muita atenção na internet. No começo, tudo parece completamente normal. Ela está do lado de fora, gravando a si mesma tarde da noite, enquanto caminha por uma colina tranquila coberta de grama. Ela conversa com a câmera de forma casual, como se estivesse apenas fazendo uma caminhada noturna. Mas, em poucos segundos, algo muda. De repente, ela percebe alguma coisa perto de uma árvore logo atrás dela. En la pieza, pero yo sentí el olor por acá. No sé qué está pasando, pero quiero tratar de grabar. ¡Ah! Miren eso. De repente, ela solta um grito alto e cheio de pânico, e sai correndo para fora do enquadramento da câmera. Mas se você diminuir a velocidade do vídeo, consegue perceber algo. Por um breve momento, aparece uma figura alta e sombria parada atrás da árvore. Ela não se move e não faz nenhum som. Apenas fica ali, parada, observando. Não dá para ver claramente, apenas a silhueta, mas isso já é o suficiente para arrepiar. Era uma pessoa? Uma brincadeira? Ou algo completamente diferente? Seja o que for, a reação dela mostra que havia algo muito errado. Ela não voltou para olhar. Não tentou explicar o que aconteceu. Ela simplesmente correu. E, sendo sincero, você pode culpá-la por isso? Às vezes, os momentos mais assustadores são aqueles capturados quando ninguém está olhando, exceto a câmera. Em maio de 2023, um usuário do TikTok chamado Eric Wood publicou um pequeno e estranho vídeo gravado por uma de suas câmeras de segurança. A imagem é granulada, como se espera de uma gravação comum de CCTV, mas o que ela capturou é inconfundivelmente perturbador. Dê uma olhada você mesmo. No meio da madrugada, a câmera registra um par de olhos brilhantes olhando diretamente para a lente. No começo, você pode pensar que é apenas um animal, talvez um guaxinim ou um cachorro de rua. Mas logo percebe algo estranho. Aqueles olhos estão altos demais em relação ao chão, e eles não piscam. Conforme seus olhos se acostumam com a imagem escura, uma silhueta estranha começa a aparecer. Alta, magra e curvada. Parece quase como um cachorro, parado sobre duas pernas. Ou algo, tentando parecer um. Ele quase não se move. Apenas fica ali, olhando, observando, esperando. Eric nunca deu uma explicação clara depois disso, e até hoje ninguém sabe exatamente o que aquilo era. Alguns espectadores acreditam que poderia ser uma criatura lendária, como o Dogma, uma espécie de criatura parecida com um lobisomem. Outros pensam que pode ter sido apenas uma farsa bem elaborada, talvez alguém usando uma fantasia. Mas farsa ou não, a forma como aqueles olhos brilhantes encaram a câmera em completo silêncio causa uma sensação estranha. Como se, na verdade, fosse você quem estivesse sendo observado. Seja lá o que aquilo era,
Ainda bem que Eric tinha a câmera gravando. E melhor ainda, que aquela coisa não chegou mais perto. Era de manhã bem cedo em uma fazenda rural tranquila quando o usuário do TikTok Galo 805 saiu de casa para começar o seu dia. O relógio marcava exatamente 5h55 da manhã. Tudo parecia calmo, com apenas o leve som do vento passando pelos campos abertos. Mas enquanto ele observava o horizonte, algo estranho chamou sua atenção. Bem ao longe, na distância, uma figura escura e esguia parecia caminhar pelo campo. Ela se movia de forma lenta e muito deliberada. Primeiro, vamos assistir ao vídeo. No mames. That shit's going all fast. That's not a person at all, bro. That shit disappeared. Wait, what the fuck? Nah, what the fuck is that? That's fucking scary, dog. A criatura parecia alta e anormalmente magra. Seu corpo mal podia ser visto na pouca luz da manhã, mas o contorno estranho já era suficiente para causar arrepios em quem assistia. A coisa no campo não se movia como uma pessoa, e certamente também não parecia com nenhum animal comum daquela região. Algumas pessoas que viram o vídeo disseram que a figura lembrava um skinwalker, uma entidade que muda de forma e faz parte de antigas lendas dos povos nativos da América. Outros compararam a figura assustadora à criatura do filme Jeepers Creepers, principalmente pela forma como ela parecia deslizar pelo campo com uma facilidade inquietante. Seja lá o que aquilo era, em certo momento simplesmente desapareceu na névoa da manhã, sem qualquer explicação. O vídeo termina sem nenhuma resposta. Até hoje, ninguém, nem mesmo Galuf, conseguiu explicar exatamente o que era aquela coisa. Só esperamos que tenha sido a última vez que ele viu aquilo. Era algum momento depois da meia-noite quando o usuário do TikTok Leon Rito começou a ouvir barulhos estranhos dentro de sua própria casa. Intrigado e um pouco assustado, ele pegou o celular e começou a gravar. Talvez na esperança de capturar alguma coisa, ou apenas para ter certeza de que não havia nada ali. Mas enquanto caminhava pelos corredores escuros da casa com a câmera ligada, o que ele viu em seguida provou que ele não estava imaginando coisas. Deu uma olhada. Através de uma janela, ele avistou algo. Uma figura escura, coberta como se estivesse usando um manto, parada completamente imóvel encostada na parede dentro da própria casa. A coisa não tinha características visíveis. Sem rosto, sem braços aparentes, apenas uma silhueta negra coberta por algo que parecia um capuz ou uma túnica. Ela não se movia. Apenas ficava ali, parada, como se estivesse esperando. Então Leon decide abrir a porta do lugar onde tinha visto a figura. E foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. A coisa ainda estava lá, agora mais perto, e ainda completamente imóvel. Então, de repente, a porta bateu sozinha, como se a própria casa estivesse avisando para ele não ir mais longe. A maioria das pessoas teria parado por ali, corrido para o outro lado, apagado as luzes e tentado dormir. Mas Leon não fez isso. Ele abriu a porta novamente, com a câmera ainda gravando. Quando a porta se abre, a figura tinha desaparecido. Ela simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que ele encontrou naquela noite. Alguns dizem que poderia ser um espírito. Outros acreditam que a figura lembra a própria morte, ou até alguma entidade de sombra. Uma coisa é certa. Aquela figura assustadora, real ou não, deixou uma marca. E aquela gravação perturbadora continua como prova de que algo inexplicável aconteceu naquela casa. E você, o que acha que era? Deixe sua opinião nos comentários. Rosana publicou um vídeo que rapidamente chamou muita atenção na internet. Ele foi gravado dentro da própria casa dela e mostra algumas coisas bem estranhas acontecendo. No primeiro trecho, as luzes começam a piscar repetidamente, ligando e desligando como se houvesse algum problema na energia. Mas algo na cena parece estranho. Logo depois, uma pequena cadeira de balanço de criança começa a se mover sozinha.
Não há ninguém perto dela e o cômodo está completamente parado. Mesmo assim, a cadeira continua balançando para frente e para trás, como se alguém invisível estivesse sentado nela. Mais tarde, em outro vídeo, algo ainda mais estranho acontece. Dê uma olhada. Ei! Ei! De repente, o gato de Rosana olha fixamente para o corredor, encarando algo que nós não conseguimos ver. Depois de alguns segundos, o gato corre diretamente em direção ao corredor. Mas então ele para de repente, e solta um miado alto, assustado. Logo em seguida, ele recua rapidamente, como se tivesse visto algo que o deixou com muito medo. Rosana vai até ele para tentar acalmá-lo, mas ela também parece assustada. Ela olha em direção ao corredor, mas não há nada ali. Mesmo assim, fica claro que tanto ela quanto o gato sentiram que algo não estava certo. E você, o que acha que estava ali? Deixe sua opinião nos comentários. Uma pessoa no Reddit compartilhou um vídeo estranho que deixou muita gente confusa na internet. Ele contou que estava apenas relaxando na varanda de casa durante a noite, fumando e tentando descansar, quando percebeu algo incomum no céu. Havia algumas gaivotas voando por perto, mas algo nelas não parecia normal. Elas não estavam apenas voando. Elas estavam emitindo flashes de luz azul. Dê uma olhada. Parecia que a eletricidade estava passando pelo corpo delas, como se algo estivesse dando choques nas aves. Mas o mais estranho é que os pássaros não pareciam incomodados. Eles continuavam voando normalmente, como se nada de estranho estivesse acontecendo. O homem disse que definitivamente não era alguém apontando um laser para elas ou algo parecido. Ele até pediu ajuda na internet, esperando que alguém conseguisse explicar o que ele tinha acabado de ver. Até agora, não existe uma explicação clara para o motivo de aquelas aves estarem piscando daquela forma. E o fato de elas estarem agindo normalmente torna tudo ainda mais confuso. Até que alguém descubra o que realmente aconteceu naquela noite, esse vídeo provavelmente vai continuar na cabeça de muita gente. E você, o que acha que pode ter sido? Deixe sua opinião nos comentários. O próximo vídeo é um clipe bem curto compartilhado por um usuário do Reddit chamado Flying Builder. Ele tem apenas 9 segundos de duração, mas é extremamente assustador e deixou muita gente confusa na internet. A gravação parece ter sido feita por uma câmera de segurança, talvez em uma sala ou em um quarto. No começo, tudo parece completamente normal. Mas então algo estranho acontece. Uma pequena esfera brilhante, o que muitas pessoas costumam chamar de orb, aparece de repente no chão. Ela começa a se mover lentamente, quase como se tivesse vontade própria. Dê uma olhada. O que torna esse vídeo ainda mais assustador é a reação do cachorro. Assim que ele percebe a esfera, começa a latir sem parar, como se estivesse assustado ou tentando avisar alguém. E o latido não parece brincadeira. Parece sério, como se ele realmente estivesse sentindo algo errado. Normalmente, quando as pessoas veem orbs em vídeos, dizem que é apenas poeira ou algum inseto passando perto da câmera. Mas neste caso, não parece ser isso. E cachorros normalmente não latem para poeira, certo? Foi justamente isso que fez esse vídeo chamar tanta atenção. O cachorro claramente viu alguma coisa, e não gostou do que viu. Algumas pessoas acreditam que pode ser algo paranormal. Outras acham que deve existir alguma explicação lógica. Mas uma coisa é certa. É muito estranho. E aquele cachorro definitivamente sentiu alguma coisa ali. O próximo vídeo vem de um TikToker chamado Tristan. Algo estranho começou a acontecer dentro da casa dele, e ele começou a sentir que talvez algo fora do normal estivesse acontecendo. Talvez, até algo sobrenatural. Para tentar descobrir o que estava acontecendo, Tristan decidiu colocar algumas câmeras pela casa. Uma dessas câmeras estava gravando dentro do quarto dele. No começo, nada de estranho acontece. A porta está levemente aberta e tudo parece completamente normal. Mas então o vídeo toma um rumo assustador. De repente, a porta começa a tremer sozinha. Tristan, que estava sentado na cama, se assusta e recua rapidamente. A forma como a porta se move não parece nada natural, e qualquer pessoa ficaria com medo ao ver algo assim.
Claro, algumas pessoas na internet acreditam que esse vídeo pode ser falso. Hoje em dia é possível editar vídeos ou até preparar situações assim para parecerem reais. Mas, ao mesmo tempo, também não existe nenhuma prova clara de que tudo isso foi forjado. Até agora, ninguém conseguiu encontrar uma explicação realmente convincente para o que aconteceu naquele vídeo. Seja lá o que for, definitivamente não parece ser algo bom. O próximo vídeo acontece em um posto de gasolina no meio da noite. Um grupo de amigos estava apenas passando o tempo, conversando e aproveitando o silêncio da madrugada, quando algo aconteceu que provavelmente eles nunca vão esquecer. O vídeo começa de forma totalmente normal. Tudo parece calmo. Os amigos estão conversando como se fosse apenas mais uma noite comum. Mas então, de repente, as coisas tomam um rumo realmente assustador. Dê uma olhada. ¿No se ven? ¿Sí se ven? No, güey. ¿No se ven? No, güey. No se alcanza a ver. Allá, güey, allá. Ya lo vi, güey, ya. A la verga, ¿qué verga es eso tú? No mames, no sé, güey. No mames. No mames. Ay, hijo de a la tu puta verga. madre. Aguanta, güey, aguanta. Puta madre. Aguanta. No nos ve, güey. Espérate, aguanta, ¿qué verga es eso tú? No sabes, güey. Vente, vamos a meternos, güey. Al chile, porque no mames. A la verga, no mames. A la verga, Hijo de su... ¿qué pedo? ¿Qué verga es eso, güey? ¿Quién sabe, güey? Um dos rapazes percebe algo ao longe e começa a entrar em pânico. A câmera rapidamente se vira na direção para onde ele está apontando. E é nesse momento que eles veem uma figura alta, pálida e extremamente magra caminhando lentamente em direção a eles. Ela se move de uma forma estranha, quase antinatural, e é difícil dizer exatamente o que aquilo é. Mas uma coisa é clara, aquilo não parecia ser uma pessoa normal. Logo depois, a figura desaparece atrás de uma parte do prédio. Por um momento, o grupo fica parado ali, congelado, confuso e assustado. Mas então a figura aparece novamente. E é nesse momento que eles finalmente decidem correr o mais rápido que podem. Na descrição do vídeo, diz que aquilo poderia ser o fantasma de um homem que trabalhava como vigia noturno naquele posto de gasolina. Infelizmente, ele teria sido morto durante um assalto e depois encontrado nos trilhos de trem próximos ao local. Se você acredita em fantasmas ou não, imagine estar em um posto de gasolina no meio da noite e ver algo assim caminhando na sua direção. Isso seria suficiente para assustar qualquer pessoa. E você, o que acha que era aquilo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos assustadores.